Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela conversou comigo a semana toda pedindo ajuda. E eu ajudando ela, mas no fim de cada conversa ela dizia o seguinte para mim: a minha luta é maior do que a luta de todo mundo. Eu digo, não é. Você está enganado. E ele muito mal, porque quando a gente está mal, irmão, a gente pensa que a nossa vida é pior do que a vida de todo mundo. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, fica firme, porque as aflições que você sofre, outros irmãos ao redor do mundo estão sofrendo as mesmas aflições e até pior. Então fica firme na fé. Então enquanto você está enfrentando o medo, tem gente enfrentando a morte. Enquanto você está enfrentando uma dificuldade financeira, tem gente enfrentando a perca de um ente querido. Então eu comecei a falar para ele, isso eu falei hoje para ele, sobre as dificuldades de alguns de nós ainda esse ano na igreja. Pessoas que perderam pessoas que entraram em armadilha de morte, pessoas que foram ameaçadas, pessoas que descobriram enfermidades terríveis. E aí ele ficou constrangido e disse assim para mim: é bom você dizer, porque aí a gente consegue orar também por vocês. Às vezes, irmão, o que a gente precisa é lutar com as armas certas e não nos tornar egoístas, achando que só nós sofremos. Ah, mas ninguém vai me ajudar. A palavra diz que devemos ajudar uns aos outros. Não é só ajudar um somente, mas um ajudando aos outros. Eu ajudo você, para que você amanhã me ajude também. Não seja egoísta na batalha desse mundo. Dê as mãos à sua mãe, ao seu pai, aos seus irmãos. Não critique quem está triste, não critique quem está desmorecido. Você não sabe as lutas que ele está passando, ou como ele enfrenta as lutas que ele está passando. Porque todos nós somos diferentes. Às vezes para você enfrentar isso é muito fácil, e talvez para mim não seja. E você não pode dizer que é besteira, porque você não está dentro de mim. Só eu sei as guerras que eu tenho passado. Você pode falar isso para o irmão do seu lado, porque é bom dividir. Diga para ele: você me vê bonito, sorrindo, mas você não sabe as guerras que eu tenho passado. E eu tenho que te dizer, não importa as guerras que você tem passado, importa como você tem passado essas guerras. Que tipo de armas você tem lutado? Feche seus olhos agora, cante essa canção conosco. Acredito que você conhece ela. Oh, Jesus. Lutamos com armas de fé, Oh, Senhor, e nada irá resistir. levanta as mãos, vai. Enquanto adoramos. O que acontece quando você adora, cristão? Aleluia. Em meio às tribulações, Oh, Deus, o nosso Deus é vencedor. Enquanto adoramos. levanta tua mão pro céu e diz: vitorioso és. Aleluia. Oh. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Vamos cantar do início. Lutamos com armas de fé, cante. Lutamos com armas de fé, oh. E nada irá resistir enquanto adoramos. Oh, aleluia! Em meio
desista, irmão. Deus é contigo. E Ele está acima de todas essas coisas. O inferno não prevalece. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Por quê? Eu te adorarei. Adora, vá! Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Canta, vá! Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Você não pode desistir agora. Você não pode desistir porque você começou uma batalha de quem nunca perdeu. Aleluia. Ele nunca perdeu. Até quando a morte achou que tinha levado ele, ao terceiro dia ele ressuscitou. E foi perguntado: aonde está a morte, o teu galardão? Aonde está o teu poder? Porque Jesus vive, Ele vive, Ele vive e tem a chave da morte e do inferno. E nada precisamos temer nessa vida. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos. poderoso és, Grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos. poderoso és, grandioso E glorioso és, na tempestade está seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, seu trono acima estás. teu nome imutável é. Como é que ela está de pé ainda? Como é que ele está de pé ainda? Como é que ele passa por tudo que ele passou e ainda ele está de pé? Oh, eu tenho alguém que é por mim, que é maior do que tudo aquilo que eu tenho vivido. Aleluia. Oh, assim que eu luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece, né? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras. Não é que eu não passe por elas. Assim que luto minhas guerras. Levanta
levanta as mãos e diz: parece, vai. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Jesus. Parece que estou cercado, Mas sou guardado por ti. parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Parece que estou. Mas sou guardado por ti. Olha a fé dela aí, aleluia. Parece. Que estou cercado, mas sou guardado por ti. Mais uma vez, vai. Parece que Estou cercado, mas sou guardado por ti. Jesus, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, por isso que estou de pé. Assim que luto minhas guerras, oh. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Só você que tem prevalecido, dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, aleluia, glória a Deus. Quero chamar as crianças, vamos orar por elas. E logo após vamos tirar o nosso dízimo, a nossa oferta. Você já vai se preparando para dizimar, para ofertar. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Amém, igreja. Vamos estender as mãos para as crianças e orar por elas, amém? Senhor, em nome de Jesus, desde já te convidamos para o nosso culto Kids, que vai acontecer aqui atrás. Que o Senhor possa estar presente, Senhor, abençoando cada uma delas e cada uma dessas famílias, Pai. Isso em nome de Jesus, que o Senhor possa estar muito presente, Pai. Amém. Você que vai dizimar, que vai ofertar, levante sua mão, eles vão levar o envelope até você. Você que vai fazer pelo Pix, vai ser colocado aí o QR Code, aí já está nas TVs, que você possa fazer. E que seja um momento de gratidão no seu coração, essa hora de dízimos e ofertas. O dízimo sempre é aquilo que nos custa, porque muitos já falam que a salvação não custa nada, né? Então por que pede dízimo e oferta? Não, mas a salvação não custa dízimo e oferta. A salvação custou a morte de Deus. E não foi de graça. Ele deu de graça. Então nem tudo que você recebe de graça foi de graça. E eu costumo dizer isso sempre para as minhas filhas, quando eu dou algo a elas. Eu digo assim, ó, eu estou te dando isso aqui, mas isso aqui não foi de graça. Meu pai nunca me deu isso aqui. Então custou muito caro para mim, estou te dando para que elas saibam o valor e façam a mesma coisa com os filhos delas. Então a igreja hoje é de graça para você, porque Cristo pagou o preço dela e não foi de graça. Mas a Enel não dá energia de graça. Nem a Cagesse, nem o cara que fornece a água, o cara que vende o vinho, o pão. Então tudo é pago. E é por isso que Deus deixou um mandamento, sim, está lá em Malaquias: deixe os dízimos e as ofertas. E se você não dizima e não oferta, é porque o seu coração é pegado a outro Deus, que não é o Deus que mandou dizimar. A palavra fala sobre outro senhor, que é o dinheiro. Então o dízimo revela.
Ele revela quem é você. Se você gosta de ter as coisas de graça. Tem gente que se acostumou a receber o Bolsa Família e por isso não trabalha mais. E vive na necessidade, porque o Bolsa Família é para quem é necessitado. Então, se você não é necessitado e vive do Bolsa Família, você vive em pecado, porque poderia trabalhar e logo seria alguém de mais respeito. E não estou dizendo que quem recebe o Bolsa Família não tenha respeito, não é sobre isso. Mas você sabe que o trabalho é honroso e o Bolsa Família é para os necessitados e não para quem pode ali ganhar melhor, estudar. Pensa comigo. Mas no Brasil nós temos a conversa de parece que eu sou esperto se eu me aproveitar do meu pai, se eu me aproveitar do meu irmão. E nós temos que parar com isso, igreja. Não podemos nos aproveitar do nosso Deus. Amém? Ah, eu estou numa igreja tão confortável. Que bom. Aleluia. Mas tudo foi muito dinheiro e muito esforço. Nada de graça. E a salvação, Cristo pagou por você. Então era o mínimo de você fazer, era dizimar na casa de Deus. E não desça ao profundo dos seus pensamentos em dizer, eu não dizimo porque eu não vou dar dinheiro a pastor. Meu querido, eu não preciso do seu dinheiro. Essa é a verdade. Você sabe por que eu sou pastor? Não é por causa do seu dinheiro. Eu sou pastor porque eu sou um escravo de orelhas furadas. Você pode ser médico, eu não. Você pode ser empresário, eu não. Eu tenho que estar na casa de Deus e cuidar de você. Você entende isso? Um pastor nunca escolhe. Ele é escolhido. Às vezes eu converso com o Wilson, que é meu confidente. Eu disse, Wilson, se eu pudesse eu não era pastor. Porque eu tenho capacidade de ser outra coisa. Mas Deus me chamou para ser pastor. E eu sofro feito um condenado, Sara. Por gente. Isso não é de mim. É do amor que Ele colocou no meu coração. Então hoje eu já me rendi. Já me entreguei. Senhor, eu sou pastor. Aleluia. E todos os outros talentos sejam para servir na tua casa. Agora você que não é pastor, nem tem chamado para isso, quando você der seu dízimo, não fique passando na sua cara que você me dá o seu dinheiro. Porque talvez se eu não fosse pastor, eu tinha mais condição do que você de ser outra coisa. Mas porque sou aprisionado, não sou outra coisa. Sou pastor. Alguém está entendendo? Coloque-se no meu lugar, por favor. Então, para com essa conversa. Quando você não dá o dízimo, você não está falando de mim. Você está mostrando quem você é. Essa é a verdade. Você tem problema com dinheiro. Então vença isso. Vamos ficar de pé, vamos adorar nesse momento. Dizer, Senhor, obrigado que o Senhor me dá condições de trabalhar, de ter dinheiro para dizimar. E eu quero dar um dízimo maior do que eu dou. Que eu quero ganhar mais, em nome de Jesus. E trabalhar pouco. Por que não? Tem gente que trabalha pouco e ganha muito. Você não acredita que pode ser abençoado assim? Oxe, Deus quer te dar muito, meu irmão. Deixe seu coração ser moldado. Adore a Deus nessa hora. Pai, aqui está os nossos dízimos, as nossas ofertas. O nosso coração não é preso a essas coisas. Nosso coração é preso a Ti. Somos escravos de orelhas furadas. Aleluia. E somos muito contentes com isso. Porque o Senhor nos escolheu imerecidamente, simplesmente porque o Senhor é bom. Aleluia. Traga seu dízimo, traga sua oferta, ou levante a sua mão em adoração e adore. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim,
por esse teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você A minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. não sou do mundo, não. A honra, a glória, a Força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. Isso é pra dizer: eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. Isso é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Pode sentar, sente no seu lugar. Bom que você está aqui. Noite boa, é a noite da casa de Deus, amém? Eu vi uma palavra essa semana que dizia assim: se você vai a uma igreja e você não é confrontado a melhorar, é porque você perdeu o seu tempo em algum lugar. A verdadeira igreja confronta você. Você tem que sair daqui pensativo. Como eu vou ser uma pessoa melhor amanhã? Pensa nisso. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Boa noite, sejam bem-vindos. Queria só pedir alguém para tirar aqui a caixinha, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos a esse culto de gratidão ao Senhor. Estamos aqui nessa noite para agradecer esse Deus por toda a sua bondade sobre a nossa vida. Porque motivos não faltam para a gente agradecer, amém? Temos lutas, mas muito mais nós temos para agradecer. Glória a Deus por isso. E eu achei muito interessante porque o Leandro estava falando sobre escravo de orelhas furadas. E é exatamente sobre isso que eu vou falar um pouco hoje. Ele nem sabia. Mas a palavra do Senhor que vem ao nosso coração hoje, ela vem falar um pouco sobre a nossa liberdade, a liberdade que nós temos em Cristo e a liberdade que é a perigosa. Porque o Senhor, Ele nos libertou, amém? Quando nós éramos escravos do pecado, nós éramos presos, éramos como se as mãos estivessem ali presas ao pecado e a gente não podia fazer nada, só podia fazer aquilo que o pecado mandava a gente fazer e a gente obedecia. Mas, glória a Deus, que o Senhor nos deu a oportunidade de ser livres. Livres em Cristo Jesus. E por isso, hoje nós temos essa oportunidade de estar na casa dEle. Para adorá-lo em gratidão por tudo que Ele tem feito. Amém? Eu queria que você colocasse as mãos no seu coração, ore junto comigo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, nessa noite. Cada coração, Senhor, que está aqui, rendido à Tua presença, Espírito Santo. Tu tens liberdade nesse lugar, Senhor. A casa é Tua, esse culto é para Ti. A palavra é Tua, Senhor, que vem ao nosso coração nessa noite.
E o Senhor tem total liberdade nessa noite para agir, para operar, para falar o nosso coração, para abrir os nossos olhos, para nos alertar. Ah, Senhor, a liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Faz a tua vontade nessa noite, Senhor, porque aqui estamos nós, como filhos teus, rendidos à tua presença, dispostos a ouvir a tua voz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E glória a Deus. O que é prisão, né? Antes de eu ler aqui o texto, quando eu fui pesquisar sobre exatamente prisão, e prisão é o quê? É opressão. Quando a gente lembra de prisão, é opressão, é escravidão, é sofrimento. E quando a gente lembra de liberdade, o que a gente pensa? A liberdade, a gente começa a pensar, a analisar que nós somos livres para escolher. Nós somos livres para decidir. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Essa é a liberdade. Porém, nós temos que ter muito cuidado com a liberdade perigosa. Que a gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite. E eu queria ler com você lá em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. A partir do versículo 7. Aqui é quando o Senhor encontrou Moisés e o chamou para libertar um povo que estava cativo no Egito. E eu quero ler com você só a partir do 7, que é para a gente não levar muito tempo. Mas lá a partir do 7, quando Moisés encontrou com o Senhor ali, naquela sarça ardente, o Senhor falou para Moisés. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu envio a Faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. E isso até aqui no momento. E aqui a gente vê, para a gente iniciar a palavra dessa noite, em nome de Jesus, que ali aquele povo, o povo do Egito, eles eram escravos, eles eram aprisionados, ali eles sofriam. Porque ali eles não tinham liberdade de fazer o que eles queriam. Eles não tinham liberdade de deixar aquele trabalho escravo e ir para outra cidade, morar em outro lugar com suas famílias. Eles não tinham essa liberdade. Porque ali eles trabalhavam como escravo. E a opressão daquele povo chegou ao trono do Senhor, o clamor do povo chegou ao trono do Senhor, aquele sofrimento chegou ao trono do Senhor, e o Senhor ouviu o clamor daquele povo, porque eles estavam sofrendo demais. E Deus, ao ver todo o sofrimento do seu povo no Egito, Deus se compadeceu e os libertou daquela escravidão.
Aí a gente olha para nós, igreja, e a gente pensa assim: nós éramos escravos do pecado. Nós sofríamos por causa do pecado. Nós éramos oprimidos por causa do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Mas a partir do momento que Cristo nos encontrou, nós fomos libertos. O Senhor nos libertou daquela escravidão que o pecado nos conduzia. Mas aí existe uma liberdade que nós somos livres para a glória do Senhor. Existe, como eu falei no início, a liberdade perigosa. E foi exatamente onde aquele povo que foi liberto do Egito, liberto daquela escravidão, o Senhor libertou, enviou Moisés para libertar todo aquele povo. E ali aquele povo chegou ao deserto, atravessaram o Mar Vermelho e chegou do outro lado. Mas aí o povo começou a praticar exatamente essa liberdade perigosa. É onde nós temos que ter muito cuidado com isso. O povo estava livre da escravidão lá do Egito. O povo estava liberto daquele trabalho sofrido e oprimido que eles trabalhavam ali. E eles foram livres, estavam livres porque o Senhor os libertou. Mas quando chegou naquela terra onde eles estavam livres, eles não eram mais escravos ali, onde eles não eram mais surrados porque não trabalhava direito, ou às vezes surrado por não trabalhar mais do que deveria. Eles chegaram naquele lugar, naquele deserto, e eles começaram a usufruir da liberdade que eles tinham, só que de uma forma errada. Eles começaram a olhar ao seu redor e começaram a ver as suas necessidades que eles tinham. Nossa, está faltando comida. Era melhor que a gente fosse escravo, porque lá a gente comia. Está faltando água. Precisamos de água. E o povo começou a murmurar, começou a reclamar. O povo começou a olhar ao seu redor para as suas dificuldades. Eles começaram a olhar para as suas necessidades que eles achavam que tinham naquele momento. Sendo que, se um Deus tão poderoso abriu o Mar Vermelho para eles passarem a terra seca, por que que Deus ia deixar eles morrer naquele deserto por falta de água e de comida? Faltou fé. E aí é exatamente onde vem a liberdade perigosa. A liberdade que muitas vezes nós temos. Nós reconhecemos que Cristo nos salvou, que Cristo nos libertou, mas nós vamos começar a olhar ao nosso redor as nossas necessidades. O que está faltando para mim? Está faltando isso, está faltando aquilo. Nossa, Senhor, eu estou te servindo, por que me falta isso? Por que eu estou passando por aquilo? E vamos começar a murmurar e começar a reclamar da nossa própria vida. E aí, o que foi que eles fizeram? Começaram a fazer usando a sua liberdade que eles tinham naquele lugar. Começaram a fazer bezerros de ouro para adorar. Onde Moisés subiu ao monte para falar com o Senhor, passou ali 40 dias e 40 noites. E aí o povo começou, mas Moisés está demorando demais. Então vamos coagir Arão para que Arão faça um bezerro de ouro para nós adorarmos. Precisamos adorar alguma coisa, qualquer coisa.
Então fizeram os bezerros de ouro para adorar. Aí está a liberdade perigosa. Eles estavam livres naquele momento. E quantas vezes nós nos achamos livres o suficiente em Cristo Jesus mesmo? Porque nós fomos libertos do pecado, mas agora nós somos livres em Cristo Jesus. E nós vamos começar a fazer bezerro de ouro para adorar. Eu jamais faria um bezerro de ouro para adorar. Jamais, jamais. Eu conhecendo a Deus, você não pensa assim? Eu conhecendo a Deus, esse Deus maravilhoso que eu sirvo, eu jamais faria um bezerro de ouro. Mas aquele povo, talvez eles pensassem da mesma forma. E de repente eles começaram a fazer os bezerros de ouro para adorar. Começaram a usufruir essa liberdade de uma forma errada. E quantas vezes nós usamos a nossa liberdade que nós temos de forma errada? Porque antes nós éramos escravos do pecado, agora nós somos livres em Cristo. Mas o Leandro estava falando aqui uma coisa muito importante. Nós somos livres do pecado. O Senhor nos libertou do pecado. Nós não servimos mais o pecado. Nós servimos agora a Deus, a Cristo. Porém, nós somos escravos de Deus. Agora eu pergunto, qual é o melhor? Ser escravo de Deus, servir a Deus, ou ser escravo do diabo? Qual o melhor? Qual é o mais opressor? Servir a Deus ou servir o diabo? Eu quero abrir com você lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a use, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Aleluia. A palavra do Senhor diz que nós fomos chamados para viver em liberdade. E ainda diz aqui, não a use para satisfazer a sua natureza humana. Se somos verdadeiramente livres, como estamos usando essa liberdade que nós temos? Será que nós estamos usando essa liberdade que nós temos hoje, sendo usada no espírito ou carnalmente? Nós somos chamados para ser livres. Eu quero abrir também com você lá em 1 Coríntios 8, 9. É muito interessante aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Diz assim: contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. É muito interessante isso aqui, porque eu sou livre em Cristo Jesus, mas porém eu tenho que ter cuidado do jeito que eu estou usufruindo a minha liberdade.
para que eu não leve outras pessoas que estão ao meu redor, a minha casa, minha família, meus amigos, no trabalho, no colégio, aonde eu estiver, para que eu não leve outras pessoas a tropeçar. É interessante porque muitas vezes, eu já vi muitas vezes, as pessoas tentar imitar outras pessoas. Tipo, as pessoas gostam muito de moda, né, gente? Então a moda, quando aparece, todo mundo quer imitar a moda. Mas eu já vi outras pessoas tentar imitar outras pessoas no modo de falar, no modo de agir, no modo de se comportar. E eu já tive de ver pessoas que dizem assim: não, mas ela é crente e ela está fazendo isso, então significa que eu também posso fazer. Eu já falei isso aqui de outras vezes. Mas nem tudo que as pessoas fazem a gente deve imitar. E a palavra diz: tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outras pessoas a tropeçar. Pessoas de consciência mais fraca, talvez alguém que está conhecendo a Cristo agora, talvez alguém que ainda não conhece bem a palavra, e você, por estar na igreja, por estar servindo a Cristo, você de repente você faz algo que não é legal. E você vai fazer com que aquela outra pessoa tropece. Talvez ela vai querer imitar você. Olhando para você: nossa, ele está fazendo isso, então eu vou fazer também. Já que ele está fazendo, eu acredito que pode fazer. Né? Eu acredito que todo mundo já viu alguns exemplos, né, durante a vida, de pessoas que fazem algo errado e outras pessoas vão tentar imitar essas pessoas, os seus comportamentos. E é algo que nós temos que vigiar, porque nós seres humanos somos muito levados a imitar outras pessoas. O problema é quando nós imitamos aquilo que é errado. Mais uma vez eu vou falar sobre algo muito importante. Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. Porque se eu não conheço a palavra, eu vou ser levada por qualquer vento, por qualquer doutrina. Qualquer pessoa diz algo, eu vou acreditar. E não é assim. Precisamos conhecer a palavra de Deus, para que a gente não seja levada pelo vento, por qualquer engano ou mentiras que a gente acaba escutando. Eu ouvi algo, quando a gente casou a primeira vez, que a gente já casou 4 vezes, com a mesma pessoa, tá, gente? Glória a Deus por isso. Eu casei com ele 4 vezes, glória a Deus. E a primeira vez que a gente casou foi no católico, né? Nós ainda não conhecia a Cristo e a gente casou no católico. E tem uma frase que o padre falou, que eu não sei se o Leandro lembra, mas ficou marcado para mim até hoje. Que ele disse assim: não imite os maus exemplos. Não olhe para os maus exemplos. Procure olhar para os bons exemplos. Isso ficou marcado na minha cabeça. Todas as vezes que eu lembro dessa frase que o padre falou. E é exatamente sobre isso, a gente olhar para os bons exemplos. Quantas pessoas você conhece que se diz que é da igreja, se diz que serve a Cristo, mas faz coisas terríveis aí fora, que a gente olha, a gente fica assim querendo cavar um buraco para a gente se esconder dentro por vergonha. A gente tem vergonha dos maus exemplos das pessoas, porque eu sou crente, e se alguém é crente do meu lado e faz alguma coisa errada, eu vou ficar com vergonha, porque ela faz parte, ela deveria fazer parte do reino de Deus, assim como eu faço. Só que ela está
dando um mau exemplo terrível para as pessoas. Então, não imite os maus exemplos. Porque muitas vezes a gente olha os maus exemplos, tem muitas pessoas ainda que precisam conhecer a Cristo. E as pessoas, por ver os maus exemplos, elas acabam voltando, retrocedendo. Em vez de seguir adiante para conhecer esse Deus maravilhoso, ela retrocede. Porque se ela diz que serve a Deus e ela faz tudo isso de errado, que nem aquela pessoa que é alguém que não conhece a Bíblia direito, faz mais certo do que propriamente aquela que se diz que conhece. Então, cuidado com os maus exemplos. Nem todo mundo que se diz, glória a Deus e aleluias, nem todo mundo é realmente alguém sincero de coração, alguém que serve a Cristo de coração. Cada decisão que nós tomamos afeta não apenas a nós, preste atenção, tudo que nós fazemos, cada decisão que nós tomamos, afeta não só a nós, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Nós fomos chamados para ser exemplo. Nós fomos chamados para ser exemplos aqui nessa terra. E todas as vezes que nós fazemos algo errado ou algo de certo, vai, de alguma maneira, afetar as pessoas que estão do nosso lado, ao nosso redor. E glória a Deus quando é coisas boas, né? Que a gente pode afetar outras pessoas com coisas boas. E eu queria abrir com você lá em 1 Pedro 2. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: pois vocês são livres, e no entanto são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. E é exatamente aquilo que o Leandro estava falando aqui. Vocês são livres e no entanto são escravos de Deus. Nós somos livres do pecado, porque o pecado ele não comanda mais a minha vida e nem a sua. Mas, no entanto, nós somos escravos de Deus e glória, aleluias, glória a Deus por isso. Porque servir a Cristo é a melhor coisa que pode existir nessa terra. Onde só tem luta, onde só tem sofrimento, onde tem batalhas, onde tem tantas coisas para a gente guerrear aqui nessa terra. Então, servir a Cristo, ser escravo de Deus é a melhor coisa que eu posso ter aqui nessa terra. Porque no meio de tantas coisas que nós passamos, a gente poder olhar para Cristo e dizer: Senhor, glória a Deus, o Senhor tem me sustentado até aqui, passando por guerras, por luta, mas olhando firme para o Senhor tem me sustentado até aqui. Quantos milagres nós temos para contar que o Senhor fez na nossa vida? Cada um de nós que estamos aqui temos milagres para contar. Temos testemunhos para contar. Por quê? Porque Deus, Ele é maravilhoso. A gente não merece, mas mesmo assim Ele é maravilhoso conosco. Então a palavra de Deus diz: no entanto somos escravos de Deus. E Ele diz aqui a palavra: não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. A liberdade perigosa, cuidado para não usar essa liberdade como desculpa para fazer o mal. Nós somos livres, nós temos o livre arbítrio, porque o Senhor não nos chamou para ser robôs, mas o Senhor nos deu essa liberdade de poder escolher, de poder decidir. Mas eu não posso usar a liberdade que eu tenho de decisão como desculpa para fazer aquilo que é mal, para fazer aquilo que é errado. Querido, se você diz que serve a Deus, faça direito.
Porque ou eu escolho servir a Deus, ou eu escolho servir ao diabo. Não tem outra terceira opção. Então, se eu escolhi servir a Deus, eu vou escolher fazer direito. Não adianta eu dizer que vou servir a Deus se eu vou fazer tudo errado. É melhor continuar fazendo o que eu fazia de errado mesmo. Pronto, acabou, ponto final. Mas se eu decidir servir a Cristo, eu preciso fazer direito. E nós temos vivido em tempos de liberdade para fazer nossas próprias escolhas e decisões. Nós temos visto, na internet, muitos lugares que pessoas são perseguidas. E as pessoas não têm acesso, como a gente se reúne hoje, a Liliana estava falando sobre isso. A gente se reúne hoje num lugar para adorar esse Deus maravilhoso, com toda a liberdade que o Senhor tem nos dado. Que maravilha! Você sabe quantas pessoas aí fora, nesses lugares, que são perseguidos, e como eles gostariam de apenas se reunir nas suas próprias casas. Eu não estou falando nem em templos, eu estou falando em casas. Como elas gostariam de se reunir nas suas casas, simplesmente para adorar, simplesmente para cultuar, para ler a palavra. E elas não têm, elas não podem, porque são perseguidas. Se elas forem encontradas fazendo isso, já era, morreu. E sabe quantas pessoas estão sendo mortas porque elas não têm a liberdade que nós temos hoje de pegar essa Bíblia e ler, se alimentar dela até não querer mais, começar a ler os evangelhos, começar a ler as cartas, aquilo que Deus deixou para nós, a gente começar a se alimentar dessa palavra dia e noite. E tem pessoas que não têm esse acesso mais. E a gente tem essa liberdade. E a gente não consegue usufruir dessa liberdade. Por quê? Porque temos o livre arbítrio para decidir se eu vou ler a palavra hoje ou se a minha vida está muito corrida para me separar um tempo para ler a palavra. Porque eu tenho a liberdade de decidir, de escolher se eu vou buscar o Senhor, se eu vou separar um tempo para o Senhor, ou se o meu trabalho vai consumir todo o meu tempo, a correria do dia a dia, os afazeres de casa vai consumir todo o meu tempo e vai roubar a minha liberdade que eu tenho em Cristo. Há muitas pessoas morrendo porque não têm essa liberdade que nós temos. E nós estamos muito mal acostumados com o conforto dessa liberdade que nós temos. Às vezes a gente tem algo, a gente já tem aquilo que nós temos, muitas vezes nós não damos nenhum valor, porque já temos de sobra. Se nós temos liberdade de sobra, a gente acaba não dando valor para essa liberdade que nós temos. Então nós estamos muito mal acostumados, temos liberdade demais de fazer o que eu quiser. Vivemos a tal liberdade perigosa, onde há muitas pessoas que procuram a liberdade religiosa. Sabe qual é a liberdade religiosa? Eu quero servir a Deus, mas eu não quero ter compromisso religioso com ninguém ou com nenhuma igreja. Uma liberdade religiosa, que essa liberdade é uma liberdade perigosa, porque as pessoas não querem obedecer a homens, a doutrina de homens, não querem obedecer a doutrinas
da religião e acaba se aprisionando ao seu próprio orgulho, seu próprio ego, a seus próprios interesses, quebrando os princípios bíblicos. Como é isso? Eu já conheci muitas pessoas que eram aprisionadas tentando achar palavras bonitinhas para me dizer. Pessoas que eram aprisionadas à religiosidade, vamos dizer assim, a doutrinas, algumas doutrinas. E essas pessoas, quando saíram dessas doutrinas, dessas opressões, algumas pessoas diziam: eu quero liberdade, eu não quero mais servir desse jeito a homens nem a doutrinas de igreja nenhuma, eu quero liberdade. Só que o problema é que quando a gente se revolta dessa forma, a gente acaba se aprisionando o nosso próprio orgulho. Porque eu não quero mais servir daquela maneira porque está errada, e você tem o direito de não servir aquilo que está errado. Você tem o direito de servir aquilo que está na palavra. Se está fora da palavra, está errado. Mas aí, quando a gente se revolta de uma tal forma, a gente acaba sendo aprisionado aos nossos próprios orgulhos, ao nosso ego, aos nossos próprios interesses. Onde eu não quero mais servir daquele jeito porque está errado, eu vou servir agora do meu jeito, da minha maneira, e vai ser desse jeito. E quando a gente procura servir do nosso jeito, também está errado. Também está errado. Nós temos que procurar servir a Cristo da maneira que está na palavra. Essa tal liberdade que muitas pessoas procuram, muitas vezes acaba quebrando os princípios bíblicos, os princípios da Bíblia. Por quê? Porque existe uma luta entre o reino de Deus e a minha decisão. Então, eu quero liberdade para servir a Cristo, servir o reino de Deus, amar a Deus, fazer tudo para Deus. Mas, ao mesmo tempo, existe essa liberdade que eu quero de decidir do meu jeito, da minha vontade, fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. E há essa luta constante. Vou te dar aqui alguns exemplos. Qual o princípio da Bíblia sobre o reino de Deus? Ele fala em que o homem deve ser, o homem, a mulher, o ser humano tem que ser honesto. Amém? A Bíblia fala sobre isso. Se eu quero servir a Deus, eu vou ser alguém honesto. Mas aí existe a luta, porque se eu quero servir a Deus, eu tenho que ser honesto, vai ter a luta da minha decisão, onde a minha decisão, o meu orgulho vai querer ser o quê? Não vai querer ser honesto, vai querer ser o esperto. O mundo jaz os espertos. Então, há essa luta, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou tentando passar, mas essa liberdade que eu tenho que decidir entre o reino de Deus e a minha própria decisão, a minha própria vontade. Porque muitas vezes eu vou querer servir a Deus, mas eu vou acabar quebrando os princípios que tem na palavra de Deus. Eu preciso, no reino de Deus, eu preciso ter o quê? Responsabilidade com o reino de Deus, com aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos. Mas qual é a minha decisão carnal, de ser humano? Irresponsabilidade. Porque enquanto a Bíblia diz para a gente ser alguém honesto, alguém responsável, a minha decisão como ser humano vai querer ser irresponsável.
porque eu vou querer fazer do meu jeito, da minha vontade. Eu só vou se eu quiser, se eu não quiser, eu não vou. Você pode marcar uma reunião, pode marcar qualquer coisa da igreja, sob o reino de Deus, mas o que vai prevalecer é a minha decisão. Se eu não quiser ir porque eu estiver cansado, eu simplesmente não vou, porque eu tenho essa liberdade. É isso que eu quero trazer para nós essa noite, que foi aquilo que o Senhor falou para mim, através dessa palavra. Cuidado com essa liberdade perigosa que nós vivemos diariamente. Muitas vezes a gente está caindo no abismo, a gente não está se tocando. Essa liberdade perigosa, onde nos leva ao abismo. Quer outro exemplo? Sobre o reino de Deus, sobre a palavra do Senhor. O que a palavra fala? Que nós devemos amar o irmão, ajudar o irmão quando precisar. Mas o que é que a minha decisão como ser humano vai querer fazer? Tirar proveito. Tirar proveito do meu irmão, tirar proveito do outro. Querer passar a perna no outro. Principalmente quando se trata de dinheiro, que é o maior mal desse século. O dinheiro. Eu poderia ajudar o meu irmão, mas eu tenho uma liberdade e uma oportunidade de passar a perna nele e ganhar um dinheirinho a mais esse mês. Então, o que é que nós, como ser humano, vamos querer fazer? Tirar o proveito. Enquanto o Espírito de Deus que habita dentro de mim vai dizer: Patrícia, não faça isso, porque a minha palavra diz que você precisa amar, você precisa ajudar. Não é assim, igreja? Existe essa luta. A liberdade que nós temos, ela precisa ser usada de forma correta. Cuidado para que a gente não venha imitar aquilo que é errado. Eu preciso cumprir o meu chamado, é o que diz na palavra. Eu preciso cumprir aquilo que Deus entregou a mim. Mas o que a minha decisão como ser humano vai dizer? Se eu tiver tempo eu vou, se eu não tiver eu não vou. Eu preciso renunciar ao pecado, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Mas muitas vezes nós, como seres humanos, nós não renunciamos, nós mimamos o nosso pecado. Nós guardamos e mimamos o nosso pecado. Lá em 1 Coríntios 6,12, não precisa você abrir, diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe, isso aqui é uma chave para a gente guardar na nossa mente, no nosso coração, todas as vezes que nós nos lembrarmos da liberdade que nós temos em Cristo. Porque tudo me é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Posso fazer tudo de errado. Se eu quiser, eu posso fazer. Mas nem tudo me convém. Nem tudo que as pessoas estão fazendo ali fora me convém fazer. Ela está fazendo, deixa ela fazer, mas não me convém fazer igual a ela. Está completamente errado aquilo ali. Então não me convém fazer, porque eu sirvo a um Deus santo, a um Deus que me tirou da lama. Eu preciso respeitar esse Deus que me ama. Então tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Lembre-se disso. Liberdade sem discernimento e responsabilidade pode se tornar um caminho muito perigoso na nossa vida. Lembre-se disso. A liberdade que você tem, se você não tiver discernimento e responsabilidade, pode se tornar um caminho perigoso, que em vez de levar você a Cristo, está levando você para o abismo.
Muito cuidado com a liberdade perigosa. Uma coisa que eu achei muito interessante foi porque eu ouvi essa frase e me chamou muita atenção. Você é livre para fazer suas escolhas, amém? Todos nós somos livres para escolher, para decidir, mas é prisioneiro das consequências. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é prisioneiro das suas consequências. Então, tudo que nós fazemos aqui, existe as consequências. Se fazemos coisas boas, aleluias, vamos colher frutos bons na nossa vida. Mas se fazemos coisas ruins, a gente vai colher frutos ruins. Não tem para onde correr. Então, nós podemos fazer a nossa escolha do jeito que nós quisermos, mas as consequências, elas virão. Para a gente terminar. Nós somos livres em Cristo. Glória a Deus por isso. Mas o Senhor Jesus, Ele faz um convite para nós. Ele diz assim, ó, lá em Mateus 29, Mateus 11, 29 e 30. Jesus diz assim, ó, sejam meus seguidores. E aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. E a carga que eu ponho sobre vocês é leve. É um convite que Jesus faz para nós nessa noite. Se nós queremos imitar alguém, se queremos ter essa liberdade que seja em Cristo Jesus, se queremos imitar, se queremos ser seguidor de alguém, que sejamos de Cristo Jesus. E Ele diz, aprendam comigo, Jesus diz, porque Ele é bondoso, Ele tem um coração humilde, que a gente também possa aprender com Ele. Ele diz assim, vocês encontrarão descanso. Às vezes a gente anda tão aperreado, porque nós não encontramos descanso ainda. E Jesus está dizendo, aprendam de mim, eu tenho um coração humilde, aí vocês encontrarão descanso em mim. E Jesus diz assim, ó, os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. O que o Senhor exige de nós, sabe, servir a Cristo não é escravidão, servir a Cristo não é prisão. Prisão é quando nós não servimos a Ele, é quando nós servimos a nossa própria vontade, o nosso próprio ego, os nossos próprios interesses. E Ele diz assim, a carga que eu ponho sobre vocês é leve. O que o Senhor tem para nós é um jugo suave e leve. E muitas vezes nós temos buscado essa liberdade em um jugo tão pesado, que é o jugo do mundo. Estamos buscando no mundo algo que o mundo tem para oferecer e é tão pesado que muitas vezes a gente não consegue nem sequer carregar. Busque a liberdade em Cristo, porque foi para isso que Ele nos chamou. Amém, igreja? Você pode aplaudir a Deus, porque o Senhor é bom. Fique de pé nessa hora em nome de Jesus. Você é livre para servir a Cristo. Você não é mais escravo. Quando aquele povo saiu ali do Egito, eles saíram daquela escravidão, mas eles foram para uma terra que o Senhor tinha prometido a eles. E da mesma forma o Senhor promete para nós.
O Senhor nos promete algo que é mais leve, mais suave, e que a gente venha aprender dele todos os dias, através da sua palavra, a liberdade verdadeira em Cristo Jesus. Não aquela liberdade que nos aprisiona, não aquela liberdade que nos leva ao abismo, mas aquela liberdade que está em Cristo Jesus. Eu queria orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Você pode colocar as mãos no seu coração. Pai, nessa noite, Senhor, eu entrego aqui essa palavra que foi entregue, Pai, a cada coração nessa noite. Eu oro, Senhor, porque o Teu Espírito tem liberdade nesse lugar. O Teu Espírito tem liberdade, Senhor, para agir, para operar nos corações. Que o Senhor possa, Deus, fazer frutificar essa palavra nos nossos corações nessa noite. Que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua palavra, com a consciência limpa, Pai. A consciência de que nós somos livres em Cristo Jesus e que o Senhor nos chamou para ser livres do pecado, livres do engano, livres do nosso próprio interesse, das nossas próprias vontades. Que nós sejamos livres para viver a vontade do Senhor, para viver os planos do Senhor, para viver aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Então você é livre nesse lugar, aleluia. Porque aonde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Existe uma canção que fala sobre isso. Ela é mais ou menos assim: liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Eu sou livre. Quantos são livres nesse lugar? Aleluia. Deixa o Espírito Santo tocar você agora. Oh, aleluia. Só o Espírito Santo faz você ser totalmente livre, mesmo sendo escravo de Deus. Que a gente passa a querer as coisas boas dessa vida. Aleluia. Sou livre. Onde o Espírito de Deus está, Oh, aleluia. eu sou livre. Oh, Deus. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Diga mais uma vez. Aleluia. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Cante essa verdade pro seu coração. Onde o Espírito de Deus está, Eu sou. eu sou livre. Levante suas mãos no céu e diga liberdade. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Eu sou livre. Oh, Jesus reina. Jesus reina nesse lugar, Com misericórdia e graça. com misericórdia e graça Fluindo. fluindo
onde o Espírito de Deus está. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, eu sou livre. na sua mente, no seu coração, na intenção do seu coração, onde o Espírito de Deus está. seja livre essa noite. Eu sou livre. Diga mais uma vez, onde o Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus está. no seu casamento, nas suas amizades, Eu sou livre. na sua igreja, nos seus negócios, Onde o Espírito de Deus está. na sua saúde. Eu sou livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre Nós eu sou livre. Tu reina aqui, Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. somos livres. Oh, liberdade, liberdade está nesse lugar, Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Quando você tiver uma vida totalmente transformada, você vai lembrar daquilo que praticava e vai ter nojo daquilo que fazia. Então, o que eu queria, eu não quero mais. Eu estou na contramão daquilo que eles querem, porque aquilo que o Senhor me oferece é algo muito melhor. É algo muito melhor. Então a minha liberdade que hoje eu tenho em Cristo é uma liberdade que satisfaz o meu coração. E eu não tenho o peso da depressão permanente ou da ansiedade permanente. Os medos vêm como sobre todo ser humano. Mas quando eu faço as contas, os cálculos dos meus valores e coloco no papel para ver os valores de Cristo, eu digo, não está batendo. É por isso que eu estou entrando em ansiedade. É por isso que eu estou entrando em depressão. É por isso que eu estou preocupado, porque simplesmente os meus valores estão distantes dos valores de Cristo. Então hoje, se você de alguma forma é livre, mas não está feliz, por que eu estou tão aprisionado? Por que eu tenho vontade de tirar a minha vida? Eu estou vivendo na melhor fase da minha vida. Eu já vivi muita gente dizendo isso. Na melhor fase da minha vida eu querer morrer não é normal. Mas é quando coloca nos valores de Cristo, os valores da verdadeira vida, não bate. Então se hoje os teus valores estão te deprimindo, comece a dizer agora que haja liberdade no meu coração. Você pode colocar a mão sobre o seu coração ou sobre a sua mente e dizer que haja liberdade na minha mente para não ser ligado a essas coisas. Essas coisas não podem ter esse valor todo para mim. Diga agora, diga agora. Se você não consegue esquecer aquela pessoa que te abandonou, coloca a mão na sua mente agora e diga: liberdade nesse lugar.
Se você está sendo atormentado por coisas que você nem deveria estar querendo, diga liberdade nesse lugar. Diga liberdade na minha mente. Eu não posso ser cativo dessas coisas. Por que que me magoam tanto? Por que que me ferem tanto? Por que que eu sou tão emocional? Liberdade nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Cante. Liberdade está nesse lugar. Com a mão na sua mente, cante isso. Misericórdia. Deixa o Espírito fluir e curar você. Fluindo sobre. Não há nada melhor do que ser escravo de Jesus Cristo. Entrega a tua vida a Jesus agora. Vai e diz: Jesus reina. Jesus reina aqui nesse lugar. Já e graça, fluindo sobre nós. Eu sei. Somos livres. Pai, eu faço uma oração sobre o povo e eu declaro a liberdade de Cristo sobre o coração deles, e que eles sejam totalmente livres pelo nome de Jesus. Diga: eu serei totalmente dependente do meu Deus e eu serei livre em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia. Eu queria chamar já os diáconos, os obreiros, né, os presbíteros que vão organizar a ceia. E eu queria que você já baixasse a sua cabeça, pedisse perdão pelos seus pecados. Você que vai ceiar nessa hora, fique de pé. Você que não vai cear, você pode sentar, não tem problema. Mas você que vai cear, fique de pé agora. Nós vamos orar sobre os elementos. Oh, Jesus. O sangue de Jesus foi o que pagou o preço para que essa liberdade fosse presente na nossa vida. E nós oramos agora sobre o vinho e sobre o pão. Nós oramos porque a partir de agora é o corpo e o sangue de Jesus. E que a liberdade que Ele comprou para nós foi com preço de cruz. Mas que hoje nós fazemos a lembrança de que Ele está vivo e ressurreto, porque Ele ressuscitou. Isso em nome de Jesus. Façam 2 filas únicas para que vocês possam cear. 2 filas únicas. Oh Jesus. Teu sangue leva-me além de todas as alturas. Ouça a tua voz, fala de tua justiça, pela minha Aleluia. vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
mostra tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante o pão e diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além, Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. mais uma vez. Agora levante o cálice e diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além, Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Na noite que ele foi traído, levantou o pão e deu graças. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E dividiu com seus discípulos e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Façam sempre isso em memória de mim. Pode comer. Semelhantemente, ele toma o cálice, levante o cálice, dê graças a Deus e disse: esse é meu sangue, que é derramado por vós, por todos os homens, para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Pode tomar do sangue. Agora eu queria que você tirasse um momento para você agradecer o Senhor e que o teu coração dissesse aleluia agora. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Aleluia.
Jesus Cristo, Jesus Cristo. Diga eu te amo, Eu te amo, Jesus Cristo. Eu te amo, Jesus Cristo. Eu te amo, Jesus Cristo. Eu te amo. bem bonito para terminar, vai, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia. Eu queria chamar as crianças que vão se apresentar hoje. Podem vir, venham junto com os pais, os responsáveis, amém? Glória a Deus. Quer sentar um instante? Pode sentar, igreja. Já já eu mando vocês se levantar de novo. Mas já descansa as costas. Para nós que estamos ficando velhos, as costas dói. Tem que sentar ligeiro. Para você que está novo, aí você tem que pensar que vai chegar tempo que você vai querer ficar em pé. E não tem mais jeito. É sério. Deixa os 40 chegar, pra tu ver. Aleluia. Oh meu Deus, sai do ar. Desliga esse ar aqui, ó. Kilber. É o de baixo. Não, o de baixo é. Valeu. Pronto, agora ficou melhor, tava bem gelado aí. É a Isabela e a Laura. Glória a Deus. Vamos ficar de pé agora, igreja. Vamos orar por elas. E eu estava vendo vocês ali e dizendo assim, vão apresentar? Aí eu fui e perguntei a Lilinha, que hora que vão me dizer? Eu aqui enrolando, esperando. Mas deu certo. Levanta as mãos para cá, Pai, nós te apresentamos a Isabelle, Senhor. E nós te apresentamos a Laura. Senhor, que esteja sempre guardados. Nós oramos também sobre os pais, Pai. E declaramos, Senhor, toda provisão e cuidado para poder cuidar dessas princesas de Deus. Nós abençoamos sua vida, Laura, para que o mal não chegue até você. É o frio, vem um pouquinho para cá. Ela está no frio. Ela ficou no frio. Nós abençoamos sua vida, Laura, para que você cresça em saúde, que o mal não chegue até você, que o homem mau, a mulher má não abuse de você, e que você cresça cheia de graça, inteligência, saúde e disposição. Que o mal não seja atraente a você, mas que você seja totalmente coberta pelo Senhor. Os pais confirmam? Então nós abençoamos a Laura. Pai, nós abençoamos também a Isabelle. Isabelle, o mal não te chegará. A doença ruim não será cometida de ti. Tu viverás muito para que possa cumprir a missão da qual você nasceu. Nós abençoamos você com saúde, com fé, com inteligência, com disposição. A mulher má, o homem mau, não tomará conta de você. E você crescerá no propósito de Pai. A igreja, levante as mãos. Abençoe essas duas crianças. Pai, nós abençoamos. E que essas famílias não se separem, mas que elas construam um reino dentro das suas próprias casas. Que os pais sejam responsáveis e valentes. Que as mães sejam sábias e temerosas ao Senhor. E possam criar suas filhas em exemplo para todos. Isso em nome de Jesus. A igreja diga. Dá uma salva de palma, muito bonito. Pode tirar uma foto aqui os dois casais.
Deixa eu tirar aqui. O teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Bem bonito para terminar, vai. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno, só tu és o Deus eterno, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu abençoo o teu caminhar. Eu abençoo a tua semana. Eu abençoo esses dias de consagração, para que você tenha ânimo de fazer. Não porque o Senhor precisa, mas porque você precisa se alinhar. E que o Senhor possa ser teu parceiro nessa decisão. Eu abençoo o teu dia de jejum, que você possa se alinhar e fazê-lo. E que através dessa transformação, você possa ter uma renovação para cumprir com a sua responsabilidade diante de Deus. Eu abençoo o seu dia de amanhã. E até o fim, serão 21 dias de consagração. O Senhor te dará vitória na tua mente, no teu coração e principalmente no teu ministério. O Senhor será contigo, olhará para ti, terá misericórdia de ti e te dará a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém. Dê um glória a Deus, dê um aleluia. Abrace o seu irmão, dê uma paz do Senhor para ele. E que o Senhor seja contigo.